Bom, galera, a gente vai fazer uma pequena revisão aqui, tá? A ideia era fazer uma revisão melhor, mas a gente não tem esse tempo. Na verdade, eu não tenho esse tempo para gravar um vídeo com mais detalhes e tal, tá? Então, depois da prova, eu já quero desejar aqui de antemão uma boa prova a todos no domingo, tá bom? Mas a gente vai continuar o nosso projeto, nosso canal, os nossos estudos, e aí eu consigo fazer tudo com mais calma e melhor até para vocês, porque aí a prova já passou, outras provas virão, espero que vocês passem, mas a gente sabe que não tem vaga para todo mundo e tem gente que está começando há pouco tempo e concurso público é assim mesmo, é até passar, tá? Eu separei alguns slides aqui para a gente falar rapidamente de alguns pontos, de alguns assuntos para a prova de domingo, tá? Então, olha lá. Primeiro aqui da segurança de dignitários, as táticas empregadas, né? Nós já falamos que é sempre do mais simples para o mais complexo. Então, você nunca vai atirar de imediato, você sempre vai olhar, verificar, você vai impedir que estranhos cheguem perto do dignitário. Se necessário, vai aplicar golpes de defesa pessoal, se necessário, armas não letais e, se necessário, armas letais, tá? Então a gente sempre fala, tá? Do mais simples para o mais complexo, do menor para o maior grau, do menor para a maior interferência, que é exatamente isso que a gente quer dizer, tá? Sempre do menor para o maior. Nunca vai começar com um nível de força acima. Sempre do mais discreto para o mais indiscreto. As medidas, priorizar sempre as medidas mais simples. Avaliar o emprego de policiais e militares pode ser necessário, tá? Para a segurança do dignitário. Pode ser necessário que seja empregado policiais, ostensivos e militares. Atentar sempre para a responsabilidade criminal e civil do agente que trabalha com o dignitário, tá? Que ele pode responder por excessos e avaliar a necessidade da segurança, verificar a quantidade de seguranças, de agentes de segurança, de carros, tá? Então tudo isso tem que ser avaliado. Aqui eu separei com relação ao sistema de segurança, ainda dentro de dignitários, as duas fases que nós já falamos, tá? Temos a fase de preparação, a fase de execução. A fase de preparação que acontece antes do evento, tá? Temos aí o planejamento, a vistoria e a inteligência. E a fase de execução, que já é quando está ocorrendo o evento. Temos a escolta, que é o acompanhamento pessoal. A segurança velada, que é aquela que está discreta, né, no meio da população. Lembrando, pessoal, que a segurança velada é uma segurança caracterizada também, tá? Então, isso pode vir na sua prova. A segurança descaracterizada não está atuando diretamente no evento. Então, a segurança velada, como ela atua diretamente, ela também é segurança caracterizada. Segurança avançada, que é aquela que vai à frente e aqui está apagado, tá? É segurança ostensiva, tá bom? Que é aquela uniformizada que você consegue identificar de pronto, tá bom? Então, temos aqui os círculos de segurança que nós já falamos. Aqui no meio temos o dignitário, aqui temos a segurança aproximada, é aquele que faz a proteção imediata do dignitário. Segurança velada, que é essa que nós falamos agora, que está no meio da população, com trajes discretos, tá? Você consegue identificar sim, por isso ela é caracterizada, mas ela está velada, né? Tá infiltrada. E a segurança ostensiva, que é aquela de fácil identificação, são os círculos de dessegurança. Aqui eu coloquei dois dispositivos para vocês tomarem ciência, tá? Essa aqui, na verdade, essa aqui é cunha aberta, tá? Então, temos aqui cunha aberta, nós temos aqui o dignitário, temos aqui agente, lembrando aqui desse mosca ou sombra, tá? Que está sempre à direita e atrás do dignitário, tá bom? Então, temos aqui um dispositivo que nós chamamos de cunha aberta ou V. Temos a cunha fechada também, que é o contrário, tá? Se fosse a frente do dignitário fechada, é a cunha. Se a frente do dignitário está aberta, é cunha aberta ou V. Temos aqui também um outro modelo, que é, desculpa porque saiu aqui da configuração. Escolta com 5 agentes, esse modelo aqui é o modelo losango, que pode ter 4 ou 5 agentes, tá? E aí,
Isso aqui proporciona uma proteção 360 graus. Todos os lados do dignitário estão protegidos, tá? A frente, os flancos e a traseira. Ok. Então, de dignitários a gente já falou. Agora, eu quero mostrar esse quadro aqui, que foi o que caiu na prova, né? Do TST também, que é com relação à distância do acidente para iniciar a sinalização. Aqui a gente está falando de primeiros socorros, tá bom? Você tem que ficar atento, porque isso pode ser confundido com o teu código de trânsito, porque você também está estudando trânsito, né? Então lá você estuda trânsito rápido, vias de fluxo rápido, você vias arteriais, rodovias. Então você tem que prestar atenção porque é um pouquinho diferente, então você tem que trabalhar com isso para primeiros socorros e com código de trânsito em outra situação, tá? Vamos lá. Temos aqui a distância do acidente para o início da sinalização. Então, temos aqui algumas vias, tá? Vias locais, avenidas de fluxo rápido e rodovias. Aqui ele dá os quilômetros de cada via, né? Que é a velocidade máxima permitida quando não há placa indicando, tá? Então, mas ele vai dizer lá na sua prova, então fica tranquilo. Ele vai dizer ou vai te dar a informação e você tem que saber que essa via local tem 40, a avenida tem 60, velocidade máxima permitida, fluxo rápido 80 e rodovia 100 km por hora. Lembrando, isso aqui está diferente do Código de Trânsito, tá? Então você tem que saber essa diferença e saber aplicar na tua prova também. Então o que ele quer dizer aqui? Que você tem que iniciar a sinalização, tá? A que distância você começa esse início da sinalização do acidente? Então, a distância do início do acidente para iniciar a sinalização, tá? Então, isso para você ser visto, né? Para a sinalização ser vista e ocasionar uma segurança para aquele acidente, tá? Então, por exemplo, aqui eu via local com 40 km por hora a velocidade máxima permitida. Então, você tem que começar a sinalizar depois de dar 40 passos longos, tá? Depois de dar 40 passos longos, você começa a sinalizar. Agora, se houver algum fato que diminua a tua visibilidade, por exemplo, chuva, fumaça, está à noite, neblina, algo que atrapalhe a sinalização, tá? Então você vai dobrar essa quantidade de passos. Então temos aqui avenidas. Qual a velocidade máxima na avenida? 60. Eu vou dar 60 passos longos, eu vou dar 60 passos longos e vou iniciar essa sinalização a partir dos 60, tá? Se tiver à noite, eu vou dobrar para 120. Fica com isso na cabeça, porque já caiu e pode cair de novo, tá bom? E outra coisa que você precisa saber em curvas, se você está contando esses passos, 40 passos, e se você encontrou uma curva, o que você vai fazer? Você vai utilizar essa curva, né? Você vai atravessar essa curva e vai recontar, tá? Ou seja, você está caminhando, você precisa dar 60 passos longos aqui numa avenida, tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai dar os 60. Você chegou no 30, você encontrou uma curva. O que você vai fazer? Você vai andar aquela curva, vai terminar aquela curva e no final dessa curva você vai contar mais 60, tá? Então a curva você encontrou, então você vai zerar logo após a curva. Então a questão ela vai te induzir a recontar, vai te induzir a começar do 10 ou do 20, mas não, você tem sempre que começar do zero, tá bom? Bom, voltando aqui que eu tava com um probleminha, então vamos lá, de novo, pessoal. É o seguinte, você está caminhando e você precisa sinalizar esse acidente, ok? Você precisa dar 100 passos longos aqui numa rodovia, tá bom? Para sinalizar o teu acidente, que aconteceu numa rodovia e a velocidade máxima permitida nessa rodovia é de 100 km por hora. Ok, você caminhou, chegou no 50 e encontrou uma curva. O que você vai fazer? Atravessar a curva toda e aí quando você terminar a curva você conta mais 100 passos.
tá? Então, a todos aqueles passos que você contou, eles são desconsiderados, ok? É isso que eu preciso que você entenda, tá? Então, você tem que decorar 40, 60, 80, 100, local, avenida, fluxo rápido e rodovia, tá bom? Saber a quantidade de passos. Tem que saber também que algo que atrapalha a tua visualização, chuva, neblina, pista molhada, algo que dificulte a tua sinalização, você vai contar esses passos de maneira dobrada, sempre dobrando essa quantidade de passos, tá? Então é isso. Bom, de combate a incêndio, acredito que caia a norma regulamentadora 23, tá? Tem um videozinho aí exclusivo da norma regulamentadora 23. Mas eu coloquei aqui algumas classes de incêndio, tá? Pode ser que caia, mas acredito mais na NR23, tá bom? Então temos aí 4 classes de incêndios que eu coloquei aqui, mas temos também uma classe nova que chama de classe K, tá? Que é para óleos em cozinhas industriais. Mas essas 4 aqui são as principais. Então temos aqui classe de incêndio A, você vai classificar um incêndio como classe A se aquele material que estiver queimando ele é sólido, tá? Sólido comum. E eles deixam resíduos em sua queima em superfície e profundidade. Madeira, papel, algodão, tá? Então, sólidos comuns, você vai classificar esse incêndio como um incêndio de classe A, tá bom? Classe B, temos aí líquidos gasosos e pastosos, combustíveis. Eles queimam somente em superfície, gasolina, álcool, manteiga, queima somente em superfície e não deixa resíduo na sua queima, tá? C, são os combustíveis energizados, são aqueles que possuem uma corrente elétrica. Lembrando que esses combustíveis, se eles estiverem na tomada, ligados na tomada com energia, eles são sólidos. Se eles são sólidos, eles são considerados classe C, tá? Então, eles são da classe C. Agora, se eles não estão na energia, não possuem energia, se é uma televisão fora da tomada e essa televisão queimar, aí é considerado classe A. Então, precisa ter energia para ser considerado classe C, tá? Então, incêndios de classe C são aqueles que ocorrem em equipamentos energizados. E aqui são os metais pirofóricos, classe D, tá? São os metais que queimam espontaneamente e apenas em contato com o oxigênio do ar. A gente chama de metais pirofóricos, incêndio da classe D. Temos aqui como exemplo magnésio e sódio. Bom, temos a classe K também que eu não coloquei aqui, tá? Mas é óleos e gorduras em cozinhas, em indústrias, tá? Bom, de direção defensiva, eu coloquei esse slidezinho aqui, que são os elementos da direção defensiva, tá? Que a gente chama de CAP-DH. Elementos da direção defensiva, CAP-DH, tá? Temos aqui conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. É o que você precisa. O motorista defensivo precisa desses elementos para dirigir seguro, de forma segura, tá? Então temos aqui conhecimento. Você precisa saber código de trânsito, você precisa saber as normas de trânsito, você precisa identificar a sinalização, você precisa conhecer o seu veículo, tá? Então você precisa ter o conhecimento. Precisa ter atenção? Sim, né? Então o motorista defensivo ele tem que ter atenção. Somente no seu veículo? Não, no veículo da frente, outros motoristas também. Então precisa ter atenção, buracos, curvas e em outros motoristas. Previsão, prever um acidente, por exemplo. Você está dirigindo e aí você verifica que houve uma parada rápida do carro da frente. Então você precisa prever, né, essa parada. Tem um acidente lá na frente, então todos os carros vão parar. Então você previu isso e aí você vai parar também. Então é previsão. A decisão está bem ligada à previsão. Se você previu que houve uma parada por conta de um acidente, você tem que tomar essa decisão de parar também, tá? E a habilidade é a habilidade na direção, né? Jogar para um lado se precisar, habilidade de dirigir, ok? Ser um motorista hábil, tá? Então são esses elementos da direção defensiva. Ok, agora a gente vai falar de segurança patrimonial. Eu só coloquei essa imagem aqui do triângulo do roubo, tá? Que também já caiu em prova, pode ser que caia. Então, falando de segurança patrimonial das instalações, o que quer dizer esse triângulo do roubo? Quer dizer que para que aconteça o roubo, né, é necessário que existam esses 3 elementos, e é o que a gente chama de triângulo do roubo, que é oportunidade, desejo e motivação, tá? Então, o ladrão, digamos assim, ele precisa ter o desejo de roubar alguma coisa,
precisa ter uma motivação e a oportunidade, tá? Então, por exemplo, ele tem um desejo de ter um carro, mas ele não tem dinheiro para isso, tá? Então, qual é, no caso, a motivação, a necessidade? Ele precisa do carro para trabalhar, digamos assim, né? Que não é exatamente isso, mas qual a motivação? Ele precisa de um trabalho e esse trabalho pede que tenha um carro. Então, esse cara, né, ele tem o desejo de ter um carro e a motivação é esse trabalho que ele quer para, exemplo péssimo, né? Ele quer esse trabalho, ele precisa, ele é motivado por isso, por esse trabalho. E aí ele viu a oportunidade. Alguém saiu do carro, deixou a porta aberta e verificou a oportunidade e foi lá e entrou no carro. Então vamos falar um ladrão, um cidadão que não deixa de ser um ladrão, tá? Uma pessoa, ele tem um desejo de ter um carro, tá? Ele, eu gostaria de ter um carro. Qual a motivação dele? Ele necessita trabalhar e para isso a empresa cobra que se tenha um carro. Aí ele vai lá, essa é a motivação, o trabalho. E ele viu a oportunidade, alguém deixou o carro com a porta aberta e aí ele foi lá, entrou com a chave da ignição e pegou o carro e vazou. É um exemplo péssimo, mas eu não estou lembrando de nada agora. E aí vamos falar assim, tá? Que são esses três elementos do triângulo do roubo: desejo, motivação e oportunidade, tá? A motivação também pode vir como necessidade, ok? Passando. Coloquei aqui também um exemplo de CFTV, tá? Que é um circuito fechado de televisão, tá? Então aqui é um desenho que mostra rapidamente um esquema de CFTV. Aqui nós temos câmeras que captam a imagem, temos 4 câmeras aqui, mas podem ter mais câmeras, tá? Aqui temos um DVR que grava essas imagens no HD, ok? Aqui temos um quad ou quad, que é um monitor que transmite essas imagens. Pode ter 4, pode ser 6, pode ser 8 imagens, tá bom? Isso varia com alguns aparelhos. Pode ser 4, pode ser 8, pode ser 16. Bom, temos que ter um PC local, né, que é para transmitir essas imagens por Wi-Fi, por uma rede disponível. E aqui você pode acessar essas imagens pelo seu computador, verificar as câmeras da sua residência, por exemplo, do seu trabalho, ou no celular, né, que eu disse, acesso móvel, e aqui no computador. Então vamos lá de novo, aqui temos um DVR que grava as imagens do HD, que tem uma capacidade X, tá? Aqui temos um quad ou quad, que mostra as imagens em forma de quadradinho, tá? E aí podem ter 4, 8 imagens. Aqui temos as câmeras que captam as imagens e você precisa de um computador local para transmitir essas imagens, tá? Por rede. E aqui o acesso, que pode ser o acesso externo, para você verificar as imagens. Pode ser pelo celular, no aplicativo, ou pode ser no computador, tá? Aqui temos um esqueminha de circuitos fechados de TV. É bem rapidinho para o vídeo não ficar longo. Bom, aqui falando de gestão de conflitos, também a gente já falou no vídeo de gestão, tá? Mas são experimentos táticos, é bem importante essa questão do perímetro tático. Aqui temos a casa, que é o ponto crítico, perímetro tático interno e o perímetro tático externo. E aqui é fora do perímetro, tá? É onde fica a imprensa. Aqui, nesse perímetro tático interno, somente os policiais, os reféns, os policiais envolvidos na operação, tá? Reféns e o marginal. Aqui no perímetro tático externo é que temos o posto de comando, tá? Posto de comando, lá do comandante de operações ou o comando tático. De operações especiais, enfim. Tá bom? E aqui fora a imprensa, esses são os perímetros táticos. Ponto crítico, perímetro interno, perímetro externo. Bom, falando de inteligência um pouquinho. Acho que esse é o último slide, então tá bom. Falando um pouquinho de inteligência, você precisa saber que quando você trabalha com inteligência e contra-inteligência, você trabalha com conhecimento. A gente chama de conhecimento. Essa informação, ela é chamada de conhecimento. Por quê? Essa informação ela foi analisada, foi processada por um profissional de inteligência. Inteligência é você buscar transformar esse dado em uma informação e assim em
conhecimento, tá? E a contra-inteligência é proteger esse teu conhecimento de uma inteligência adversa, tá? Então, eu coloquei aqui só um exemplo, que um dado, que é uma coisa bruta, que você vai processar e vai transformar ela em informação, que é um conjunto de dados, e aí essa informação processada e analisada por um profissional de inteligência, ela gera esse conhecimento. Se você observar a legislação de inteligência, ela sempre fala de conhecimento, conhecimento. Por quê? Conhecimento é a informação trabalhada por um profissional de inteligência, tá? Bom, pessoal, eu coloquei só alguns slides, tá? Infelizmente não dá para falar muita coisa. Eu não vou fazer mais vídeos até domingo, tá bom? Mas eu quero aqui de antemão agradecer mais uma vez. Eu quero desejar boa prova para a galera que vai fazer a prova do TRF5 no domingo, tá? A partir de segunda, a gente começa aí um novo projeto com vídeos mais calmos, né? Digamos assim, mais tranquilos, sem essa correria, porque eu quis gravar aqui o máximo de informação para a galera que vai fazer a prova no domingo, tá? No domingo 3/12, tá bom? 3/12 de 2017, porque esse vídeo vai ficar no YouTube e aí o pessoal pode assistir depois. Mas, a partir de segunda, a gente vai trabalhar um projeto voltado para essa área de segurança judiciária, com algumas questões, a gente comenta e tal, com mais calma para você ir estudando aí aos pouquinhos. Espero que você passe nesse, mas se você não passar, aí pode continuar aí com a gente aí no canal, que vai ser bem legal, tá bom? Até lá, boa prova para todos.